Bom galera, então nessa primeira parte aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço o stencil. Eu peguei um desenho bem pequeno, bem simplesinho, só para mostrar para vocês as duas diferenças. Eu vou fazer a metade dele de uma forma, a outra metade de outra, e vou explicar o porquê. Eu tenho esse quadrado de vidro aqui, que ele serve para dar mais dureza no stencil, daí eu consigo um traço bem mais fino do que eu conseguiria normalmente. Então eu vou fazer metade com o traço fino e outra metade com o traço grosso, que daí eu vou usar o caderno para mostrar para vocês. As canetas que eu estou usando são essas aqui, ó. Essa aqui é uma Bic que ela é bem fininha. Ela tem uma... é 0,1 se eu não me engano. Eu não lembro qual é a espessura dela, essa aqui é 0,8. Tá? Então ela tem a pontinha bem fininha, essa aqui, e essa ponta mais grossa. Então quando a gente quer um stencil um pouco mais fino, um pouco menos marcado na pele, a gente usa isso aqui no vidro, tá? Quando a gente quer um pouco mais marcado, a gente usa essa aqui aí em cima de um caderno ou alguma superfície mais lisa. Quando o stencil for muito grande, vocês podem usar uma fita crepe, tá? A fita crepe vai servir para segurar o desenho num lugar, que nem aqui, ó. Eu vou botar a fita crepe no desenho e no papel, certo? Dobro ali em cima, o meu desenho vai ficar só aqui. Eu posso botar a fita crepe embaixo também para deixar o desenho mais firme. Só para lembrar, eu estou usando um transfer que ele foi usado aqui, tá? Mas toda a outra parte está limpa. Então é importante que tu não passe traços por cima desses aqui, porque aqui não tem mais tinta. Aqui fica bem fraco e não vai ficar no decalque, certo? Então eu vou fazer essa metadezinha meio rapidinho, só para mostrar para vocês. Aqui eu vou usar, até a metade eu vou usar essa caneta bem fininha. Então o que eu faço? Eu posso forçar um pouquinho o desenho para ficar bem fininho, certo? Se eu forçar muito, o que vai acontecer? Ela vai engrossando. Então se eu quiser ele bem fininho, eu posso só passar a caneta por cima assim, ó, tá? Se eu quiser ele mais grosso, eu posso fazer o traço com mais força, certo? Eu não vou conseguir passar muito bem aqui, que eu tô olhando direto para a câmera, mas a ideia é essa, tá? Essa área aqui é pintada. Normalmente eu não gosto de pintar, eu gosto de fazer só uns risquinhos por cima para saber que ela é pintada. Como o desenho é pequeno, não tem muito problema, né? Mas aí é bom já vocês ficarem sabendo. Tem dois detalhezinhos aqui bem pequenininhos. Eu vou só marcar eles bem de leve. Vou marcar esse O e esse E. É bem importante aqui a gente conseguir seguir o desenho, tá? Porque ele vai ser nossa referência para tatuagem. Então às vezes a gente faz no decalque, a gente faz uma referência meio estranha. Esse lado aqui ela vai ficar mais fino, o decalque vai ficar mais fino porque eu estou fazendo uma superfície dura, certo? E com o papel transfer direto nela, tá? Então isso vai dar uma dureza maior, não vai deixar puxar tanta tinta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caderno aqui, vou botar ele por cima e eu vou usar outra caneta para fazer a outra metade. Por quê? Quando eu fizer a outra metade com a caneta mais grossa, ela vai me dar um decalque mais grosso, mais firme. Não necessariamente melhor, porque muitas vezes o decalque mais grosso ele atrapalha, tá? Então eu vou fazer essa outra metade aqui. Ó, como eu falei pra vocês, quando o traço é mais grosso, ele precisa botar mais força, principalmente quando tá numa superfície mais macia, tá? Então, por ela ser mais macia, eu vou ter que fazer um pouquinho mais de força para ela puxar essa tinta. Quanto mais força eu coloco, mais tinta gruda. Só tem que cuidar para não furar o papel, né? Esse transfer aqui que eu tô usando é o Spirit, tá? Esse Spirit, ele passa bem fraquinho pro papel, é bem difícil de fazer ele passar bem 100%. Tem outros transfers que tu só passou a caneta em cima e ele já pega, mas ele acaba ficando muito grosso, e esse eu gosto que ele deixa um pouquinho mais fininho, tá? Então assim, terminado o decalque, feito isso, o que a gente faz? A gente vai ali, nós vamos tirar essa fita crepe que a gente botou pro desenho ficar firme. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba não deixando o desenho firme, e aí ele vai passar por cima de uma área onde a gente já tirou a tinta do papel ectográfico, e não vai ficar muito bom. A área que a gente fez mais grossa em cima do papel, bem macia, esse transfer aqui que eu estou usando, ele é bem difícil de pegar. Então em algumas áreas ele pegou, outras ele não pegou tão bem. Já quando eu usei a área mais dura, ele pegou 100%, tá?
Se a gente fizer esse mesmo decalque com um outro papel ectográfico, ele vai pegar perfeito 100%. É que esse aqui ele é mais duro, a tinta, só que ela fica muito melhor na pele, eu prefiro usar ela. Tá? Então a gente tem o decalque pronto, né? Tira a fita crepe e tá aqui o nosso desenho decalcado, certo? Quando a gente faz um decalque em alguma área curva, lógico, esse aqui é um desenho pequeno, mas quando a gente faz o decalque em alguma área curva, é importante a gente fazer uns cortes, eu vou mostrar pra vocês. A gente pode recortar só na volta dele, certo? Deixar ele recortadinho assim. Aí a gente tem nosso decalque. Aí vamos supor que essa área aqui, ó, vamos supor que essas áreas aqui sejam curvas, o cactus vai ficar um pouquinho para trás. De repente numa região que for assim, por ele ser muito pequeno não vai ter diferença, tá? Mas de repente uma região que for assim, alguma coisa assim, a gente pode fazer alguns recortes. E daí o que vai fazer? Você vai fazer os cortes assim, ó. Em áreas que não tem o desenho, tá? Para que o papel possa dobrar melhor, que ele possa ficar mais fácil de dobrar. Quando a gente for aplicar ele vai ter mais curvatura, certo? Esse papel que eu usei aqui, ele é um sulfite comum. A gramatura dele é 96, se eu não me engano, tá? Esse papel aqui de caderno, esse caderno de desenho, eu tenho um, que é esse aqui que eu tenho, a gramatura dele é 56, tá? Miligramas. Então, o que acontece? Esse aqui ele fica mais maleável para trabalhar. Quando a gente for fazer um desenho grande, é legal que que o papel seja um pouco mais maleável, porque daí a gente consegue colar o stencil melhor. Aí, por exemplo, quando precisa uma área curva, vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver um decalque circular, certo? E eu for aplicar numa área que tem alguma curva assim, ó, ele vai ser bem difícil de aplicar porque ele vai fazer essas dobras. Isso vai cortar o desenho. O que a gente vai fazer? A gente vai ter o desenho aqui, vamos supor que o desenho está aqui, né? O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer cortes e nesse caso por cima do desenho, tá? E depois juntar ele no freehand mesmo. Porque quando a gente for aplicar ele com os recortes, ó, ele consegue abraçar melhor. Então tu consegue acertar direitinho as partes onde vão, certo? Não se recorta tanto, isso é só um exemplo. Vai fazer alguns recortes, se possível, onde não tem o desenho, tá? E se precisar cortar em alguma área que tem o desenho, que seja alguma área que tu vai conseguir manipular ela depois. Porque se for, por exemplo, uma mandala, a mandala tu não vai conseguir ligar os pontos certinho, ela é muito simétrica. Então, nesse caso de mandala, é bem complicado. Tu pode colar o stencil em dois, por exemplo, recortar ele no meio assim, certo? E aí cola uma parte, cola ela, depois tu vem e cola a outra no lugar exato. Fica um pouquinho mais difícil de acertar, com certeza, mas é uma das formas de se fazer, tá? Eu vou mostrar pra vocês como aplicar o decalque e como ele fica na pele, aí dá pra ver direitinho, acho que vai ser legal pra vocês verem. Bom galera, então a primeira parte da limpeza da pele eu vou mostrar pra vocês nessa minha perna grossa, grande, bonita, que é o seguinte, a gente vai fazer a raspagem dos pelos, e sempre tem que fazer a raspagem dos pelos, eu vou botar ela mais ou menos aqui. A gente tem que fazer a raspagem dos pelos porque é importante que não tenha nenhum pelo que possa correr o risco de inflamar ou atrapalhar o nosso decalque ou tudo. E o processo de limpeza da tatuagem com a Gillette, ela já ajuda a deixar a pele mais áspera, mais preparada para receber o decalque, certo? Então assim, o primeiro passo que eu gosto de fazer, eu gosto de usar o sabãozinho normal, passar na pele da pessoa, só para dar uma limpada, tirar um pouquinho de gordura, né? E aí a gente vem ali, limpa essa área. Pronto. Aí com a área limpa, o que a gente faz? Uma coisa que eu gosto de usar, tu pode usar o mesmo sabãozinho, tá? Porque dependendo da área, se for uma região que precisa ser muito depilada, aí tu já pode pedir pro cliente vir com a pele raspada e só passar uma Gillette em cima só para confirmar. Eu gosto de usar o barbeador gel, a espuma de barbear,
certo? Que nessa espuma de barbear, eu acho que acaba saindo bem mais fácil os pelos e ainda dá uma acalmada na pele, não deixa ela tão machucada, certo? Lembrando que todo esse procedimento ele já é feito com luvas, tá? Tem que usar as luvas porque senão não funciona muito bem. E nesse caso, eu estou usando uma navalha. Então essa navalha, toda vez que eu vou usar ela, eu tenho que trocar a lâmina de baixo, certo? A lâmina de baixo eu uso essa, eu faço uma quebra nela aqui, abro, tiro a lâmina nova, eu vou fazer essa retirada dos pelos, mostrar para vocês. É bem simples, tá? Usar o navalhete ele pode até parecer meio assustador, mas não é, tá? É bem simples. A gente passa sem fazer força, certo? Ó. E nossa área tá pronta já. Pronta para o próximo passo, tá? Essa navalha ela é descartada, então depois tem que higienizar esse barbeador também, esse navalhete. Próximo passo é fazer mais uma passada de água com sabão nela, na pele, para deixar a pele bem limpa, certo? Sem nada de pelo. E depois a gente vem com o álcool 70 para dar uma limpadinha. Não necessariamente precisa ser álcool 70, tá? Pode ser o álcool normal. Mas a gente vem, passa o álcool para essa pele ela ficar 100% livre de qualquer sujeira e gordura, certo? Agora vamos aplicar o stencil. A aplicação do decalque ela é bem simples, mas tem alguns macetezinhos, tá? Lembrando que sempre a pessoa vai ficar na posição normal, então no caso aqui eu teria que ficar em pé e colar na pessoa. Assim a minha perna está esticada, ela ficaria reta assim, tá? Então eu preciso colocar a pessoa em pé. Eu vou deixar assim para mostrar melhor para vocês. O decalque a gente nunca coloca ele já com o creme antes. A gente sempre tenta colocar ele, o desenho em cima, mostra para a pessoa, alinha, vê como vai ficar, se vai ficar direitinho. E quando a gente concluir que chegou na forma certa, tem esse segredinho aqui que é muito bom. Na verdade não é segredo, né? Mas é uma dica muito boa, que é o seguinte: você segura o decalque onde ele vai ficar e faz um risco em cima do decalque e outro na pele. Faz um lá no outro lado, faz um em cima e faz um embaixo. E já vou explicar para vocês por que isso. Ó. Então eu achei o lugar do meu decalque. Eu sei que ele vai ficar dentro dessas linhas. Quando eu tiro, eu já sei aonde aplicar o meu creme, o meu transfer, né? E eu já tenho marcado aonde mais ou menos eu vou encaixar ele. Então quando eu for encaixar, eu sei que eu já vou encaixar ele assim, certo? Tem que deixar sempre preparadinho uma folha de papel toalha pro decalque, porque a gente vai usar ela para fixar ele bem, tá? Então a gente vai lá, pega o nosso transfer, seja qual for que vocês têm. Lembrando que o transfer também tem que estar embalado, certo? Ó, eu passo uma quantia bem pequenininha, vocês conseguem ver aí? Ó, é uma quantia bem pequenininha, ó. É isso aqui que eu vou estar passando agora, tá? Porque a tatuagem é pequena. Então a gente passa e vai espalhando. Esse espalhar aqui, ele tá vendo que ainda tá branquinho, né? Eu não posso colocar desse jeito. Se eu colocar desse jeito, o que vai acontecer? O meu decalque vai ficar muito lambuzado e ele vai vazar toda a tinta para os lados. Então eu tenho que ficar passando ela até ela ficar quase transparente. Ó, eu posso ir alternando os dedos para tirar um pouquinho do excesso ali e tal, tudo mais. E aí pronto, quando eu tenho o decalque bem transparentezinho já, o transfer bem transparente, eu venho com o meu decalque e vou encaixar ele. Ó, encaixei, eu só solto. Por que eu só solto? Porque ele vai grudar, ele vai segurar ali um pouquinho e qualquer movimento que eu fizer ele vai duplicar o traço. Então eu venho com o papel toalha assim, ó, por cima e encaixo ele direto na pele. Quando eu encaixo ele direto na pele assim, ele já vai colar mais homogêneo. Então o risco de duplicar o traço é muito menor, tá? Pode ter acontecido de duplicar aqui, porque eu fico olhando para a câmera ali para mostrar direitinho para vocês, mas o processo ele é esse para não duplicar, certo?
E aí a gente mantém sempre firme, porque daí o papel toalha vai fazer força, vai fazer pressão no decalque e vai fazer ele encaixar direitinho, ele vai ficar direitinho encaixado ali. E aí a gente pode deixar ali uns 5, 10 segundinhos, não precisa ficar muito tempo, tá? Eu gosto de deixar ele um pouquinho ali para ele dar uma fixada boa. Quando eu tiro o papel, o decalque ele tá grudadinho ali, tá? Ele não vai sair. E aí quando a gente for tirar, a gente tem que ter um certo cuidado, porque se a tatuagem for muito grande, no tirar a gente pode acabar mexendo. Esse transfer que eu uso, ele chega a colar o decalque na pele. Então vocês vão ver como é que fica aqui, ó. Se eu puxar ele, ó, ele vem grudando na pele, tá vendo? Ó. E aí eu vou tirando ele. E tá pronto o meu decalque, certo? O que acontece aqui, ó? Vocês lembram que eu mostrei pra vocês que o decalque estava falhado, né? Esse papel ectográfico da Spirit, às vezes ele acontece isso quando não se usa um traço muito fino, quando a superfície não é dura o suficiente. Mas quando vocês forem ver o decalque, ele tá certinho. Ele tá certinho. E essa parte aqui, ó, esse lado aqui, é o lado mais grosso que a gente fez. Então olha como o decalque dele fica mais grosso aqui, nessa área toda, certo? E esse aqui ele acaba tendo mais definição no decalque, tá? Ele fica bem mais definido. Então eu prefiro fazer sempre numa superfície dura e ter um decalque bem definido e fininho, tá? Quando a gente termina de fazer o decalque, é importante colocar um papel toalha por cima, sem esfregar, encostar ele, deixar ele um tempinho para ele absorver esse transfer e não esfregar, porque senão vai duplicar o traço, certo? E aí feito isso, a gente tira, tá? Ele vai sempre sair um pouquinho. A gente pode até limpar nas voltas para secar um pouquinho mais rápido essa área, para ela não interferir depois, certo? E caso vocês queiram, dá para apagar isso aqui com álcool, bota um pouquinho de álcool, assim, né? Vou mostrar para vocês. Bota bem um pouquinho de álcool em cima e vai esfregando aqui até apagar essas linhas de referência. Tá? Eu não me incomodo com elas, mas caso vocês se incomodem com elas, vocês já têm como fazer para tirar essas linhas. Por que eu uso o vermelho? Porque o vermelho ele não fica tão marcado na pele, ele fica mais simples na pele de tirar e até de traçar por cima, certo? Então, tá feito o nosso decalque. Mas vamos supor que faltou alguma partezinha, alguma coisa, o que a gente pode fazer? Agora eu vou mostrar para vocês como faz o freehand nessa área, tá? E vamos supor que a gente queira fazer algumas nuvenzinhas aqui. Então eu uso o vermelho para ele me dar essa referência de onde vai ser o meu desenho, tá? Por quê? Porque ele é um tom mais claro, ele sai mais fácil da pele. Se eu vi que aqui ficou muito grande, não, vou usar essa área aqui assim. E não vou subir ele tanto, vou deixar ele assim, tá? Então vamos supor que eu vou ignorar essa parte de trás e eu vou usar o vermelho de dentro. Como que eu vou fazer para saber qual o traço que vai ser num decalque, num desenho grande, qual vai ser a área que eu vou fazer? A gente usa uma caneta de confirmação. Ela pode ser azul, ela pode ser a verde, quanto mais clara a cor melhor, porque o que vai acontecer? Se eu uso só o azul aqui, ele até não fica tão forte, certo? Ó, ele tá um azulzinho tranquilo. Mas quando eu usar a confirmação, que eu for fazer aqui em cima, ó, ele vai escurecer, porque ele vai pegar o tom dele e ainda vai pegar o tom do vermelho, certo? Ó, então eu sei que essa aqui é a minha área de confirmação, é isso aqui que eu vou tatuar, tá? Vou terminar rapidinho aqui, só para mostrar para vocês. Tá. Então eu sei que eu tenho essa área de confirmação. O que eu posso fazer? Se eu quiser adicionar algumas sombras, alguns detalhezinhos a mais, eu posso colocar, por exemplo, aqui eu posso colocar uma sombrinha, posso colocar uma sombrinha aqui, vou puxando toda ela. E aonde eu usar essas sombrinhas, tá? Eu sei que aqui vai ter um sombreado, não preciso confirmar com azul, porque eu sei que essa é a minha área de desenho, tá? Outra coisa, o decalque, quando ele sai falhado em algum lugar, a gente sempre pode vir com a caneta e fazer a confirmação. Então, faltou um pouquinho aqui, vai lá e confirma um pouco aqui, um pouquinho mais lá, confirma um tracinho aqui, confirma ali para ficar um pouquinho mais firme, tá? A gente sempre pode usar a caneta de confirmação.
só que ela vai sair um pouquinho mais fácil que o decalque, certo? Normalmente ela sai mais fácil que o decalque, mas ela fica ali tudo tranquilinho. Então, feito isso, feito o decalque, feito os ajustes, espera uns 10 minutinhos e pode começar a tatuar. Lembrando que vai tatuar sempre de um sentido para o outro, nunca vai tatuar de cima para baixo, porque a mão vai estar sempre apagando o decalque, né? Vai tatuar de baixo para cima, ou pode tatuar desse lado para o outro, mas sempre cuidando para a mão nunca ficar em cima do decalque, porque se a mão ficar em cima do decalque, ela vai apagando, ó. Se eu for botando aqui em cima, ela vai manchando e ela vai puxando essa tinta daqui. Então, lembrando sempre que a gente vai usar sempre uma área. E outra coisa, a pele bem esticada. A pele da coxa, normalmente ela é um pouquinho mais esticadinha assim, mas a gente tem que esticar também, certo? É importante a gente puxar, escora com essa mão, escora com essa aqui e vai e segue o traço. Por que tem que puxar? Para manter a pele mais esticada possível para a agulha penetrar mais fácil, tá bom? Então é isso aí, tá feito. Aqui é só começar a tatuar e fechou.